Saudações a todos e a todas, eu agradeço e recebo com grande alegria e muito prazer o convite da professora Cristina Rolim Wolfenbüttel para apresentar uma experiência de pesquisa em educação musical que eu realizei recentemente em Grenoble. O trabalho que a UERGS e a Fundarte realizam na educação para as artes e para as culturas na região de Montenegro é reconhecido internacionalmente, enquanto que essa minha experiência de pesquisa em Grenoble é singela e reconhecida localmente aqui em Grenoble, cidade onde eu moro desde 2018. Eu espero que, apesar da singeleza dessa minha experiência, a minha contribuição nesse vídeo esteja à altura das expectativas do evento e da qualidade das demais contribuições. A pesquisa que realizei sobre educação musical em Grenoble consistiu em acompanhar dois projetos de educação artística e cultural propostos pela Belle Électrique, que é um equipamento cultural dedicado às músicas atuais ou eletroamplificadas. A Belle Électrique foi fundada em 2012 e é uma das 98 Scènes de Musique Actuelle, que é um selo, um label, utilizado pelo Ministério da Cultura na França, para gerar uma série de exigências em relação aos equipamentos culturais desse setor musical e, ao mesmo tempo, permitir a subvenção pública de algumas atividades. Então, esse selo SMAC ele vai gerar uma série de exigências da parte dos poderes públicos municipal, regional e nacional, como, por exemplo, o acesso e o funcionamento em continuidade, a adaptabilidade da programação aos públicos. E todas essas exigências elas são respondidas pela Belle Électrique, por exemplo, em mantendo-se aberta sistematicamente, em variando a sua programação. E é em torno dessa legislação que eu fui convidado, então, a acompanhar dois projetos de educação e artística cultural nesse equipamento. Na verdade, em Grenoble, a Belle Électrique tem uma reputação de ser uma sala de shows de pop e rock, de músicas do mundo, com um público majoritariamente masculino, de classe média e entre 25 e 35 anos. Essa imagem ela é parcialmente verdadeira, mas ela pesa bastante sobre a Belle Électrique e a ideia de desenvolver projetos de educação artística e cultural, além de responder às exigências do Ministério da Cultura, é uma maneira de mostrar que se trata de um equipamento bastante voltado para outras faixas etárias e que não vai tratar apenas de pop, rock e de músicas atuais. Então, dentro desse quadro particular, que os dois projetos que eu vou apresentar a seguir se inscrevem. Mas antes disso, eu queria fazer um pequeno parágrafo sobre a dimensão dos efeitos e dos indicadores culturais quando se trata da avaliação de projetos em artes e em cultura. Esse parêntese ele é importante porque, de certa forma, uma das expectativas da Belle Électrique era que eu fosse capaz de produzir uma avaliação relativamente objetiva que pudesse depois ser apresentada em termos de relatório e aí justificar o investimento público nesse equipamento. Os efeitos ou os impactos da educação artística e cultural é um tema que ganha relevância internacional a partir de finais de 1990, mas sobretudo a partir da primeira década do século XXI. Segundo Anne Bamford, a Unesco, o Conselho Australiano em Prol das Artes e a Federação Internacional de Conselhos Artísticos e Agências Culturais promoveram um estudo internacional entre 2004 e 2005 para avaliar esses efeitos e impactos relativos a programas de educação artística e cultural nas diversas regiões do planeta. Os resultados, escreve Bamford, aqui eu abro aspas, mostram que a arte contribui muito para a educação de crianças e jovens do mundo, com uma incidência nos resultados escolares, no bem-estar e na atitude em relação à escola e à percepção da aprendizagem. Fecho aspas. Essa noção de impacto ela é oriunda do New Public Management, nova gestão pública, que consiste a medir, sob a ótica de um modelo de gestão de empresas privadas, o retorno sobre o investimento das políticas públicas. Nessa ótica, a contribuição de um projeto ou de um programa de educação artística e cultural precisa ser medida objetivamente. Por exemplo, realizar uma pesquisa de satisfação com os participantes de uma atividade de educação artística e cultural é melhor do que apenas ouvir ou registrar seus depoimentos. Identificar os progressos no resultado escolar de crianças ou de jovens vale mais do que as palavras de um professor sobre o desenvolvimento dessas crianças ao longo do tempo. Medir a criatividade de jovens e adultos por meio de testes psicológicos produz resultados palpáveis.
enquanto que a publicação de textos oriundos de um curso de escrita poética, por exemplo, não pode ser devidamente medido. Então, nos diversos trabalhos de revisão da literatura sobre como medir e avaliar os efeitos de projetos de educação artística e cultural, a noção de impacto foca o desenvolvimento de competências escolares e de competências interpessoais. A ideia é que esses projetos são impactantes na medida em que colaboram para a criatividade, para a inteligência, para a relação com os pares, o respeito com as normas, entre outros. Nesse quadro, a música aparece como uma das práticas e expressões artísticas mais estudadas. Alguns dos estudos citados por esses autores afirmam, por exemplo, que a educação musical melhora o quociente da inteligência, o QI, ou até mesmo o desempenho acadêmico. Outros que a música favorece as habilidades fonológicas e a aprendizagem de línguas estrangeiras. Há ainda estudos que mostram que a música beneficia a capacidade de atenção e de leitura. Nos casos de artes visuais, do teatro, da dança, os impactos são mais mitigados, são menos marcantes. No primeiro caso, das artes visuais, nós teríamos um desenvolvimento do aprendizado da geometria, por exemplo. No segundo, do teatro ou da dança, competências verbais, ou ainda competências visuais e espaciais. Então, na verdade, esse parênteses que eu faço sobre os efeitos ou impactos da educação artística e cultural, dos projetos, ela só mostra uma preocupação que cresce com o passar dos anos, de mostrar que as artes e a cultura, elas não são um fim em si mesmo, elas têm fins instrumentais e que devem ser medidos, principalmente nessa relação com o desenvolvimento instrucional e educacional, ou do saber estar no mundo e se relacionar com os outros, mas não propriamente em termos de desenvolvimento de uma capacidade artística, criativa e outras coisas, ainda que esses elementos não sejam rejeitados completamente, mas há realmente uma busca por legitimar os projetos de educação artística e cultural a partir dessa avaliação de critérios objetivos que têm uma relação íntima com a escola. Então, eu fecho aqui o meu parênteses e vou começar a apresentar para vocês os dois projetos que eu acompanhei e em seguida eu vou falar de como eu elaborei uma metodologia que pudesse dar conta ao mesmo tempo da demanda da Belle Électrique, mas daquilo que foi efetivamente realizado ao longo desses dois projetos. Os projetos que eu avaliei, que eu acompanhei na Belle Électrique, chamavam-se Projeto FI, L'Art en Réseau, Arte em Rede, que servia de criação sonora, plástica e digital, e o projeto Ensemble Différent, juntos diferentes, criação sonora e audiovisual. O projeto FI é um projeto que reuniu uma escola de Grenoble, uma de Pont-Saint-Martin, na região do Vale de Aosta, na Itália, e uma de Perlos, também na região de Vale de Aosta. O projeto contou com 125 crianças de idade entre 4 a 6 anos da escola Nicolas Chaurier, em Grenoble, de 53 da escola Pratinuove, em Pont-Saint-Martin, e 15 crianças da escola Perlos, em Perlos, todas elas também entre 4 e 6 anos. Os objetivos desse projeto eram promover encontros e intercâmbios entre 3 escolas de realidades territoriais e nacionais distintas, provocar o interesse das crianças pela criação artística e pela apresentação pública dessa criação, introduzir os alunos nas novas ferramentas digitais, incutindo neles um olhar crítico através da arte, e construir com as equipes pedagógicas uma abordagem inovadora na qual a autonomia da criança é desenvolvida. Os artistas que participaram diretamente desse e também do outro projeto que eu vou apresentar em seguida, chamam-se Eric Margerie e Andréana Lukács, e eles trabalharam sempre em dupla. O Eric, ele é artista plástico, e a Andréana, ela é artista musical, ela é música e trabalha com músicas amplificadas. Nos dois casos, eles trabalharam junto, como eu falei antes, e a ideia foi construir suportes junto com as crianças de 4 a 6 anos, que serviam tanto como suportes de projeção visual, como caixas acústicas e sonoras que iriam retransmitir e repercutir as sonoridades trabalhadas pela Andréana com as crianças em suas oficinas. Então vocês podem imaginar como se fossem caixas de madeira com formas bem
pouco usuais, com formas livres, trabalhadas a partir com as crianças, que participaram inclusive do corte da madeira, do desenho, da projeção de tudo isso. E depois elas também entenderam um pouco como é que se fazia a ligação, a amplificação eletrônica e elétrica para poder fazer sonorizar os sons que elas trabalharam junto com o André Aná. O principal conceito trabalhado nesse projeto foi o de rede. Através das ferramentas digitais, os artistas, os professores e as crianças das 3 escolas, que viviam em países diferentes, em regiões diferentes, puderam se comunicar e trocar à distância. Eles se enviavam relatórios e imagens dos sons trabalhados, imagens dos desenhos, e também faziam videoconferências e comunicações sonoras através do computador. No caso da restituição, ou seja, da apresentação pública desse projeto, eu acompanhei a apresentação no palco da Belle Électrique, mas ao mesmo tempo no Vale d'Aosta, na Itália, cada uma das escolas tinha organizado também uma apresentação pública das crianças com os pais. Então havia uma relação quase imediata entre o que se fazia lá pelas crianças, né, lá eu quero dizer no Vale de Aosta, e o que se fazia em Grenoble, né, no palco da Belle Électrique. O segundo projeto que eu acompanhei chama-se Ensemble Différent e ele foi realizado em uma turma de ensino médio do Colégio Profissional Jean Jaurès, em Grenoble, e ele consistiu em 7 oficinas, cada uma com uma duração de cerca de 3 horas e destinada à criação de 4 peças musicais e de um videoclipe da restituição da apresentação pública do projeto. Ao todo foram 25 estudantes e 4 artistas que participaram do processo criativo. Esses 25 estudantes tinham 17 a 19 anos em geral, e os artistas que participaram foram o Eric e a Andréana, como no primeiro projeto que eu falei agora, e depois mais 2 outros artistas, especialistas em coreografia e em teatro, que trabalharam questões de corporalidade e de desinibição no palco também, junto com os adolescentes. A primeira oficina foi uma oficina de inspiração criativa coletiva. A ideia foi criar um tema comum, os adolescentes discutiram entre si, um tema que poderia ser interessante, que podia sensibilizar, envolver emoções ou questões sociais, e a partir daí explorar sons que poderiam vir junto com essa exploração das emoções e das dimensões sociais. Em seguida, na segunda oficina, eles recuperaram toda essa discussão sobre as emoções e sobre as dimensões sociais e tentaram textualizar isso, criando poesias. Tinha sido um dos trabalhos eles saírem dessa primeira sessão e tentarem escrever textos, ou um texto direto, ou um texto em forma de poesia, ou um texto que poderia ser cantado. E na segunda oficina, então, eles apresentaram uns para os outros isso e tentaram encontrar elementos comuns para fazer uma narrativa e uma música própria. Na verdade, o grupo acabou sendo dividido em 2 e cada um desses subgrupos ficou responsável por fazer duas faixas musicais. As 2 sessões de trabalho de composição de canções já ocorreram na sequência, após essas 2 primeiras, e foram trabalhadas já com os instrumentos, com a mediação da Andréana, e a partir daí os alunos começaram a ter uma ideia mais clara, né, de como as letras que eles vinham escrevendo iriam casar ou repercutir ou dialogar com as sonoridades que eles também estavam criando. Em seguida, eles conseguiram elaborar então a letra da música e começaram a trabalhar em sessões de ensaio das canções, ensaios das apresentações, em um palco de um teatro que é próximo da escola, e depois houve ainda uma última sessão de preparação no palco da Belle Électrique. E por fim, a última sessão foi a apresentação pública, onde houve então a gravação do clipe, e a participação de todos os 2 grupos, num total de 4 músicas, e uma final, onde a Andréana também fazia uma composição em homenagem a esses alunos por todo o projeto que eles realizaram. As imagens que vocês estão observando agora são do clipe, então eu vou deixar vocês escutarem um pouquinho só para ver a sonoridade do que foi produzido.
que eu fiz ao longo desses 2 projetos? Eu acompanhei, né, como antropólogo, como etnógrafo, então uma observação que eu optei por não ser participante, eu fiz uma observação direta com o registro de diário de campo e algumas conversas paralelas com os artistas e com os alunos e professores, mas o meu trabalho foi realmente observar, ver como se dava a dinâmica e tentar imaginar como elaborar um projeto de avaliação contínua para a Belle Électrique a partir dessas 2 experiências de educação artística e cultural. Porque, no final das contas, o meu trabalho não era de emitir, de realizar uma avaliação. O meu trabalho era de ver como, a partir da dinâmica e da lógica dos projetos e das demandas dos alunos, dos professores e dos artistas, um modelo de avaliação poderia emergir. E esse modelo de avaliação eu também imaginei de uma forma que ele não se restringisse a um profissional nem da sociologia, nem da psicologia, um pesquisador para aplicação, mas que ele pudesse ser suficientemente simples e fácil de utilização para esses 2 grupos etários, um entre 4 e 6 anos e outro entre, digamos, adolescente, a partir de 15, 16, 17 anos já seria possível elaborar. Em linhas gerais, a minha proposta de avaliação ela se dividiu sempre em 3 momentos. Um momento pré-projeto, um momento, na verdade, uma sequência de momentos ao longo da realização do projeto e uma avaliação em final de projeto. A ideia é que eu pudesse ter, ou depois, quando da aplicação do método de avaliação, os avaliadores pudessem dispor de uma sequência de comparações entre a aplicação dos instrumentos, porque o objetivo, no final das contas, era identificar se houve mudanças ao longo do processo. Bom, e quais tipos de mudança? Aí entra realmente a particularidade de cada um dos grupos etários. Tá? No caso das crianças, eu montei uma tabela de observação para conhecimentos específicos ligados a artes plásticas e artes visuais, que eram, na verdade, registros de como as crianças estavam aprendendo a trabalhar com os gestos e em que medida elas estavam adquirindo vocabulário ligado às artes plásticas e à música, no caso dos 2 projetos. Novamente, a ideia é simplesmente perceber, num primeiro momento eu não sei o que é uma caixa acústica e depois eu sei o que é. E o interessante era perceber que, ao final do projeto, na data da restituição, o trabalho das crianças era trazer os pais para falar sobre como foi todo o processo, explicar para eles como funciona o instrumento, como ele foi criado. Então, ali a gente realmente tem a possibilidade de perceber uma aquisição de conhecimentos específicos da criança em relação a as artes plásticas e a música. Né? É evidente que essa aquisição ela pode se perder com o tempo, na medida em que ela não é reiterada, mas o fato de perceber que houve, né, uma aquisição mesmo que temporária, ela é positiva para o projeto. Em seguida, eu propus também a realização de desenhos para avaliação do engajamento e da motivação individual de cada criança ao longo do projeto, e eu adaptei um questionário que chama SDQ, que é um questionário de pontos fracos e pontos fortes, que envolve uma série de dimensões ligadas às competências socioemocionais das crianças. Então, na verdade, eu escolhi 2 das 5 escalas, em particular no que tratava da relação com os outros e na relação de se sentir bem durante a tarefa, que também envolvia uma questão de atenção. Depois eu utilizei um outro tipo de questionário semelhante no caso dos adolescentes. O que é importante para mim no caso de um questionário psicológico é realmente testar a seguinte hipótese. Se o projeto de pesquisa ele tem uma eficácia, por exemplo, em termos de atenção ou de relação com os pares em sala de aula, a avaliação ao longo do processo vai indicar, digamos, uma mobilização para o lado positivo da escala. É bastante simples, mas permite um acompanhamento e um registro objetivo desse movimento. Se não há movimento positivo na escala, ou se há uma regressão na escala, a gente considera apenas que não houve, que o projeto foi ineficaz nessas dimensões. No caso dos adolescentes, o questionário de avaliação de conhecimentos específicos também ficou a cargo dos artistas, a lógica era mais ou menos a mesma, aquisição de vocabulário, aquisição de gesto técnico, né? Então os próprios artistas podem anotar isso nesses questionários, e os adolescentes também eram capazes de indicar isso através desses questionários que eu montei. Para avaliação de implicação no processo, eu usei um questionário que chama Flow,
que é um questionário que vem sendo utilizado para práticas culturais e também para práticas como jogos de videogame ou a relação em sala de aula. O flow, ele dá essa ideia de um engajamento ao longo do tempo, ao longo da tarefa. Então, por exemplo, uma pergunta, durante a apresentação musical, ou durante o projeto, ou durante a oficina, eu não senti o tempo passar. Então, ele vai indicar até que ponto existe uma implicação psíquica ao longo do processo. Isso não é nem positivo nem negativo, é apenas uma indicação de engajamento do aluno e é um formulário de autopercepção. Eu também propus o uso do questionário Big Five, que hoje em dia vem sendo utilizado em ciências políticas no mundo inteiro e que faz uma série de correlações interessantes em relação a práticas, atitudes e comportamentos sociais e culturais. Mas, de novo, a minha ideia, como no caso das crianças, era apenas aplicar o Big Five no início, antes do processo e ao final, em particular dando conta das variações positivas no fator abertura para a experiência, conscienciosidade e extroversão, que são 3 fatores que, no caso dos projetos, são trabalhados. Então, a minha hipótese é que esse Big Five ele não identifica personalidade estabilizada no tempo e que ele é interessante na medida em que a gente preenche em 2 momentos antes do projeto e após. Nós não teremos tanta lembrança das nossas respostas e, ao mesmo tempo, pode existir uma percepção de que houve uma evolução na percepção de si, enquanto mais ou menos extrovertido, mais ou menos aberto para a experiência. Então, são fatores que, para mim e para o grupo, eram relevantes e que podiam, então, ser objetivados a partir desses questionários e desses testes. É importante destacar que esses protocolos, esse método de avaliação ainda não foi aplicado em outros projetos. É uma proposta que ela veio dar conta da demanda dos gestores e, ao mesmo tempo, lidou com a minha bagagem de psicólogo, antropólogo para a elaboração. Eu acredito que sim, que é viável trabalhar com questionários de gostos, de comportamentos e de personalidade para avaliar esses efeitos ou impactos da educação musical ou da educação artístico-cultural, mas é muito importante definir claramente que esses questionários ou testes psicológicos são indicadores de mudanças, eles não indicam estados, e que essas mudanças podem ser correlacionadas aos projetos, à condição de que os resultados sejam tratados globalmente. A gente tem que sempre levar em consideração que um projeto de educação artístico-cultural, ele ocorre num determinado momento, num determinado contexto histórico e social, um contexto cultural, o contexto da história de vida dessas crianças, dos artistas, dos adolescentes e mesmo das pessoas responsáveis pelo projeto e pela sua aplicação. Então, que não é possível comparar entre si esses projetos, e que eles não devem ser tratados como se fossem testes em laboratório ou ambientes fechados. Então, o que eles retratam, na verdade, é um movimento, e eu acho que esse retrato do movimento é importante, e, ao mesmo tempo, ele deve permitir a avaliação do projeto em relação aos objetivos que ele mesmo se dá, aos objetivos que foram dados pelas pessoas que propuseram o projeto e que realizaram o projeto. Então, ele serve muito como autoavaliação, ao meu ver, e pode, eventualmente, compor um relatório mais complexo quando for justificar os gastos com investimentos públicos em cultura e em educação. Ao meu ver, a gente deve fugir a todo custo da ideia de que existe uma avaliação objetiva e que um determinado projeto ele é capaz de modificar a extroversão ou a capacidade dos alunos a usar a língua portuguesa, a língua francesa, a língua italiana, ou que vai ter uma maior capacidade de lidar com o corpo e justificar um maior ou menor investimento de acordo com esses indicadores. Eu acho que isso é muito perigoso e não deve ser fomentado. Mas eu acredito que uma boa avaliação dos objetivos, uma boa avaliação do projeto e o uso desses questionários, ele pode ser bastante útil realmente para a gente ver, enquanto propositores de projeto, enquanto professores, enquanto educadores, enquanto artistas, o que a gente consegue repercutir na vida das pessoas que participam dos nossos projetos de educação cultural, ou no caso específico do evento que é proposto, no caso de projetos de educação musical. Então essa é um pouco a minha colaboração, eu espero que tenha sido interessante e eu tenho certeza que a professora Cristina deixará o meu contato para vocês, caso queiram ter acesso ao material escrito,
ao material em língua original e também aos questionários que eu montei e que eu falei aqui ao longo dessa apresentação.